nosso cérebro é treinado para perceber e preparar a gente para lutar, para sobreviver, para economizar energia e para reproduzir. Certo? Por que isso? Você imagina quando surgiu a espécie humana? Né? 160 mil anos atrás. O que tinha no planeta Terra? Tinha polícia, tinha casas cercadas com cercas, com grades, tinha alarmes eletrônicos, taxa de condomínio. O que tinha nessa época? Nessa época tinha leão, tigre, leopardo, elefante, cobra, onça, mato, escorpião. Então, todo o nosso sistema foi preparado para luta e fuga, inclusive as nossas emoções. Só que tem uma esperança, gente. Porque a gente tem uma emoçãozinha também, que é a única boa. A alegria. Tá certo? Só que o problema disso tudo aqui, galera, está relacionado ao que eu fui exposto durante a formação do meu cérebro. Porque vocês sabem que a criança, ela não nasce racional. Ela nasce um bebezinho que só come, caga, mama, e à medida que o tempo vai passando, ela vai fazendo downloads de informações da vida dela. E aí, qual foi o trilho que essa criança passou? Qual foi a emoção primária e básica que essa criança foi exposta? E a gente foi exposto. Bom, então, a nossa vida ela é feita de experiências. Certo? Então, tudo que a gente vive na nossa vida vai fazer com que a gente tenha uma emoção. Certo? Por que eu acordo de manhã cedo? Por que eu vou trabalhar? Por que eu não faço nada? Tem experiência. O que eu senti quando eu fui abusado, estuprada? É experiência. Se a gente estivesse dentro de uma bolha em que nada no universo fosse exposto a gente, nada iria acontecer. Tá certo? Porque você ia viver ali, tudo certo. Mas a gente vive coisas. E a partir do momento que a gente vive essas coisas, a gente começa a dar significados para elas. Tá certo? Então, as experiências mais as emoções, que são aquelas 7 que a gente conversou, vai dar origem a um significado. Ou seja, o nosso cérebro ganha a partir daí a capacidade de interpretar as emoções. E qual é o nome que a gente dá para isso? Sentimentos. Tá certo? Então a gente fala de emoções primárias. Essas emoções primárias vão ser interpretadas. E a gente vai dar um sentido biológico para isso. Por exemplo, no meu caso, eu tive como uma experiência ter sido abandonado pelo meu pai. Certo? Qual a emoção? Raiva. Medo. Qual o sentimento? Né? Eu sou o cocô do cavalo do bandido. O biológico é, eu tenho raiva desse filho da puta, dessa banda que me abandonou. Ok. E é importante que vocês, durante o processo de terapia e para a vida de vocês, vocês entendam que vocês podem sentir essas emoções. Cara, eu tô com raiva. Puta, que ódio. Que ótimo. O que não pode é você permanecer com essa emoção. Mas sentir é biológico. Então a neurociência fala que a gente é um ser ainda emocional. Não somos seres racionais. Então, enquanto a gente ficar nessa falácia de achar que eu sou nobre, eu sou... vai dar merda. Vai dar merda. Tá certo? Então, a partir do momento que a gente dá um significado para isso, a gente tem sentimentos. E aí esses sentimentos podem ser abandono, rejeição, crítica, traição, tá certo? Injustiça, superproteção. Ou seja, a gente aqui passa, né, a justificar isso. Então, eu, pobrezinho do Carlos, fui abandonado pelo meu papai.
Só que o que é abandono biologicamente? O que esse abandono causou em mim? Então é importante que vocês sempre corram atrás da emoção primária. Inclusive dentro da gente. Por que eu estou reagindo assim? Certo? Por que eu estou fazendo desse jeito? Porque a nossa tendência é isso. Ah, eu fui traído. Traído, tá. E qual é o seu sentimento quando você é traído? Não, ela é o filho da puta. E aí? E aí, o que você sente? Raiva. Oh, beleza, vamos tratar, porque aí a gente vai estar numa linha de limpeza desses processos. Certo? Então, quando a gente tem experiência, tem emoção e tem um sentimento, a partir daí, gente, a gente passa a ter um comportamento. Então, todo comportamento que nos incomoda, principalmente dos outros, é porque isso reflete alguma coisa que a gente conhece e isso está espelhando dentro da gente. Porque o nosso cérebro só reconhece aquilo a que ele foi apresentado. Tá certo? Então, se eu tenho meu dedinho para apontar para o fulano, é porque aquilo que o fulano faz ressona com aquilo que eu tenho dentro de mim. Então, pare para analisar. É verdade absoluta sempre? Não. E aqui eu quero que fique claro, tá, gente? Não é o Carlos que está falando. Na natureza, nada se cria. Tudo se copia. Transforma, se copia. Então, isso aqui quem fala é a neurociência. Então, através de um comportamento, a gente tem por trás um sentimento e a gente tem por trás uma emoção. Enquanto a gente não trabalhar a emoção, fica extremamente difícil da gente conseguir trabalhar as mudanças nas nossas vidas. Tá certo? Por quê? Porque o nosso cérebro racional, ele não significa. E aí a gente precisa de calar a nossa dor aqui dentro, de julgar as pessoas. Certo? Então, se alguma coisa em alguém incomoda vocês, olhe para dentro de vocês. Porque se eu virar para você e falar assim, ô azul, você é um azul, cara. Pô, você é um azul. O que isso reflete em você? Nada. Agora se eu vir você é um bosta. Você é um idiota, você é um babaca. O que isso traz em você? Nada. Ou vai falar, se traz uma emoção, galera, é porque tem alguma coisa aí que vocês precisam olhar. Então o objetivo nosso aqui é de dar mais ferramentas para vocês se tratarem. Porque é o que eu falo para os meus alunos. Você ir fazer uma faxina na casa dos outros cagado, você vai sujar mais do que vai limpar. Então o processo aqui começa por vocês. Porque isso aqui é uma ferramenta para você falar assim, o que está acontecendo comigo? E é isso que a gente vai ver nesses 4 dias aqui. Então isso tudo aqui, galera, vem com o ser emocional. E somente há 120 mil anos, 160 mil anos, e basicamente 70 mil anos de evolução, surgem a nossa espéciezinha linda e maravilhosa. Certo? O que aconteceu que fez com que a gente se tornasse um ser pensante? Ninguém sabe na ciência. O que a gente sabe é que existe uma coisa que foi chamada de Big Bang cerebral, né, em que, não sei por que carga d'água, o Homo neanderthalis, Homo habilis, começou a desenvolver a caixa craniana, aumentando o cérebro, principalmente as custas de lobo frontal. Tá certo? E para que eu fiz todo esse passeio, essa lereia toda? Para dizer para os senhores que desde o início da vida no planeta Terra, até o surgimento da nossa espécie, a natureza gastou isso aqui de tempo. 3 bilhões 499 milhões 970 mil anos para que os senhores estivessem aqui hoje sentadinhos, prestando atenção no que eu estou falando, sem se preocupar se está trocando gás, se o coração está batendo, se está produzindo xixi, se está produzindo cocô, o que o corpo está fazendo. E aí a gente vira e fala, isso aqui é tudo idiotice. Está faltando neurotransmissor. O seu corpo está te destruindo numa doença autoimune porque o teu corpo errou. Tem lógica isso para vocês? Nenhuma, não é isso? Então, isso é importante. E é mais importante que vocês entendam ainda que, para que vocês estejam aqui hoje, todos vocês,
surgiram a partir disso aqui. De uma fusão de um óvulo com um espermatozoide. Ou seja, a primeira célula eucarionte. E essa célula, que a gente não sabe por que cargas d'água, nem como, faz isso aqui. Então, se a gente pegar o primeiro estágio evolutivo desses animais, a gente não consegue reconhecer nem diferenciar um peixe da gente. E no terceiro estágio de evolução, ou seja, nos últimos 3 meses de gestação, a gente é quase igual ao porco, só que sem um rabinho. Ou seja, a diferença genética de número de genes não passa de 7 a 10 genes. De forma que a natureza, em 9 meses, que a gente não sabe como, qual caminho, qual molde, a não ser que você estude aí um pouco de Deepak Chopra, de um povo mais para o lado do espiritualismo, que vai falar do campo morfogenético, de perispírito, etc e tal, que seria o guia para isso aqui. Mas, gente, como é que uma célula começa a se multiplicar e a célula sabe que ela vai formar um fígado, que ela sabe que vai formar um rim, que ela vai formar um olho, que ela vai formar um estômago? Então, o que a gente fala é que a filogenética recapitula toda a ontogênese. Ou seja, em 9 meses, a gente recapitula todos os programas biológicos que tem na natureza. A gente passa de um ser unicelular, passa por vermes, invertebrados, vertebrados, até chegar a ser a gente. Então, o que eu quero inicialmente que vocês entendam aqui, é impossível a gente achar que o nosso corpo vai fazer qualquer coisa contra a gente. Porque ele gastou bilhões de anos para que a gente esteja aqui. Sem se preocupar com nada. Só chega lá, deu vontade de fazer xixi. Tô com fome, tô com sede. A única coisa que a gente precisa fazer. O resto, a complexidade de uma reação química de uma célula, a complexidade de você pegar um carbono, um hidrogênio, fósforo, misturar numa molécula e essa molécula virar um conjunto de coisas que vira uma célula, que vira um ser vivo, e uma complexidade de 15 trilhões de células vivendo juntas, sabendo o que cada uma delas faz. Isso é, no mínimo, algo para a gente parar para pensar. De que a responsabilidade pela nossa vida, pela nossa doença, é nossa. E se a gente está adoecendo, principalmente de forma crônica, e vocês vão entender por quê, é porque existe alguma coisa que está ali e provavelmente é uma emoção.